A imagem de Baphomet, hoje extremamente conhecida, é comumente associada à figura do diabo por todas as sociedades secretas, satanistas, luciferianas e até pela Igreja Católica também, ligada a diversos grupos místicos religiosos com uma conotação totalmente negativa, quarta maioria das vezes. Mesmo os satanistas sabem que a ligação com Lúcifer é com Baphomet. Então, Baphomet é Lúcifer, Lúcifer é Baphomet. Porque, afinal, é a pergunta, esse ser bizarro foi considerado, e é, por tanta gente, enxergado como sendo o próprio Satanás. O texto mais antigo do nome Baphomet, escrito tal como hoje, Baphomet, foi encontrado em uma carta sobre o cerco de Antioquia, nas Cruzadas, em Jerusalém, não, em Antioquia, mas parte de Jerusalém, no ano 1098, durante a primeira cruzada. Então, historiadores acreditam que nesse contexto a palavra era usada pelos cruzados para se referir a Maomé, cuja escrita com H, Mahomet, eles pronunciavam Mafoma, o que já traz uma assonância do fundador do islamismo. Mas há uma contradição aqui, porque essa relação de Baphomet com o bode no Egito, que o homem faz feliz, que é o demiurgo egípcio mais antigo, e depois vai se tornar Keperi, se dá também pela história bíblica do bode expiatório, uma pessoa que recebe a culpa de outra, então é chamado de bode expiatório. E isso vem porque na Bíblia, no dia do Yom Kippur, em hebraico, traduz-se por o dia do perdão, 1000 anos antes da versão de Antioquia. Vamos regredir, portanto, de 1098 para 2098. Então, um desses animais, quer dizer, um bode, era solto no limite da cidade com o deserto, enfeitado, combinados, para que fosse aceito como oferenda. E ele levava consigo, através de um ritual que o sumo sacerdote fazia, os pecados, a imposição das mãos e preces, fórmulas mágicas, levando assim a impureza das pessoas, e outro bode era sacrificado em honra do Deus judaico, ou seja, um bode para o diabo e outro bode para Deus. E o bode que era mandado para o diabo era chamado Azazel. Esse Azazel, vocês podem perceber que todo anjo termina em El, era um anjo caído, portanto, era um demônio. Usar a palavra demônio até não é apropriada. Nós sabemos que Daimon é a parte mais poderosa da nossa, mas seria um anjo caído, como Satanás. Então, aí entra a associação entre o bode e Satanás, porque Azazel, o anjo caído, diabólico, que vai receber esse presente, que posteriormente os cristãos associaram ao diabo, já era realmente dentro do judaísmo, mas o judaísmo achava que era uma oferenda para o diabo não interferir na vida deles. Mas acabou se tornando o próprio Satanás, por introduzir conhecimentos proibidos aos seres humanos. Vamos avançar. Então, fomos até o ano 1098, voltamos ao ano 2090 e agora vamos avançar para o ano 1000 depois de Cristo, a idade das catedrais. As magníficas catedrais da Idade Média, feitas pelos maçons, construíam, tinham uma visão dupla do poder criador, como muita gente tem. Então, em determinadas religiões, você pode pedir a Deus ou ao diabo. Assim, na Idade Média, os maçons construíram essa visão dupla. E aí esculpiram em pedra, numa catedral, de um lado, a imagem diabólica, que é já humanizada, agora já tem mais a ver com Maomé do que com o bode, e em frente dessa imagem, a imagem de Jesus Cristo. Então veja, de um lado Deus, de um lado o diabo. E aí o povo convidado a acender uma vela para o Baphomet, já com a forma humana, e outra para o Cristo, que é o homem perfeito. E aí as duas imagens são honradas, e aí o povo hoje ainda tem essa expressão, né? Acender uma vela para Deus, Deus para o diabo. E aí nós vamos encontrar uma coisa curiosa. Não há como não ver Yahvé. Aqui tem um lado sombrio e um lado luminoso. Então, para eles, era necessário oferecer uma vela acesa, né, votiva, para o Deus luminoso, o Cristo, e outra imagem, e outra vela votiva para o Deus diabólico. Então, isso perdurou durante muito tempo e, para eles, agora, para nós, é Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, seria a representação completa do poder criador. Essa concepção se tornou aceita pelo povo. Todos, quando iam para as catedrais medievais, tinham de um lado o ser humanizado, já não com bode, mas feio, deformado. Do outro lado, Cristo perfeito, e eles então
vão acender uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Isso vai se tornar costume. Até hoje, essa expressão ainda é usada. Essa concepção, como tudo, evolui. A lei da evolução é um fato. E aí a figura de Baphomet, posteriormente, passa a ser ligada a uma divindade adorada pelos cavaleiros templários, que a colocavam no altar, no andor, e faziam uma procissão do dentro do templo. E a imagem é curiosamente bizarra, porque os templários eram católicos e todos eram ordenados sacerdotes. E essa imagem é exatamente a de Baphomet, tal como ele vai colocar, a partir do século XII. Isso vai levar à condenação de Jacques Molay. O nome aparece em diversos registros da Inquisição, conta a Ordem do Templo no século XIV. Né? E aqui o assunto fica confuso, porque cada cavaleiro templário é submetido à tortura para dizer se é verdade ou não que os templários adoravam o diabo, Baphomet. Então, coitados, davam as mais diversas respostas para se livrarem da dor. Entre essas respostas, a versão era de que Baphomet era um gato, era uma cabeça decepada em cima do altar, um gato preto sem cabeça, um bode, um pentagrama invertido ou até mesmo um ser humano, mas com cabeça e rabo. Aquela imagem clássica do diabo. Dentro da Inquisição e das torturas infligidas aos cavaleiros templários, uma historiadora isenta da época concluiu, baseada nos depoimentos deles, com total isenção, com a grande lógica, que na verdade era um crânio. Esse crânio não tinha número, mas era um crânio humano. E ela tem motivo para isso, pois conhecia a seita joanita, ou seja, aqueles que se diziam discípulos de São João Batista, o que batizava. E a cabeça dele tinha sido decepada pelo rei Herodes e seria aquela cabeça que eles adoravam. A pergunta que se faz aqui é: eles então conseguiram resgatar a cabeça de São João Batista e eram de fato descendentes de São João Batista? Eu sou bispo joanita, então tenho toda a condição de falar. Mas essa cabeça decepada por Herodes foi recolhida, mas não se tem prova de que foi resgatada. Mas não tinha número. A seguir, descobriram a Sala das Caveiras. E na Sala das Caveiras, depois da não numerada, tinha a 1, a 2, a 3, a 4, que seriam os pontífices da ordem. Ora, uma sala onde na parede havia uma sequência de caveiras, mostrando assim que a ordem vinha de São João Batista e estava ali a prova, as cabeças numeradas. Na época dos Templários, na época em que a historiadora fez a pesquisa, o chefe da ordem, a autoridade suprema, se chamava um tal Anacleto, que prometeu aos templários passar para eles essa autoridade e eles se tornaram joanitas. E assim ele identificava-se com o nome o grande pontífice da montanha sagrada, prometeu ao chefe dos templários, ao grão-mestre templário, passar para ele a chefia da tal igreja joanita, da qual eu sou bispo. Há agora uma grande mudança. Se avançarmos até o século XIX, ou seja, 1901 em diante, o Baphomet passa a ter uma conexão com o misticismo, o ocultismo, o gnosticismo, ganhando popularidade nos trabalhos do grande mestre Eugène Levi, em especial no seu livro Dogma e Ritual da Automagia, onde ele exibe a figura. Alguns livros são impressos com ela na capa, e dessa obra vem a imagem mais conhecida e mais famosa dessa figura. Nela, o autor também coloca outro nome, Bode de Mendes. Mendes liga a imagem do Baphomet ao antigo culto egípcio, aquele bode criador, que era Mendes em egípcio, Gedete. Voltamos então ao Egito Antigo e à primeira manifestação de Baphomet, onde um bode era adorado como uma divindade, já que ele era o Khepri, ou seja, o demiurgo, segundo o historiador Heródoto. Curiosamente, apesar do respeito enorme que nós temos com Mestre Elifas, ele fez algo, porque o desenho que aparece no livro dele não é dele, é de um maçom francês de origem alemã chamado Henri Conrad, que faz um rascunho e depois esse rascunho vai sendo aperfeiçoado até chegar àquilo que está no livro Dogma e Ritual da Automagia. Pois
o rascunho de Conrad não era tão nítido, era uma coisa simplesmente idealizada por ele. Mas, de qualquer forma, a versão definitiva vai ser aquela que está no Dogma e Tal da Automagia. Não se esqueçam disso, porque vai ser importante na parte 2, vai ser o próximo vídeo. Assim, do Egito, o bode, o ídolo passa pela Judéia, o bode, chega aos construtores das catedrais, aí agora já não com a forma humanizada, mas um ser tipo Quasímodo, e hoje gera toda essa grande polêmica que nós vamos deixar para esclarecer no segundo vídeo desse nosso trabalho.